Shalom. O Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 1, a Escritura Sagrada nos diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É tão importante que nós entendamos o que é o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra Evangelho significa as boas novas, as boas notícias de Deus para a humanidade através de seu Filho Jesus Cristo. Nós vivemos em um mundo sobrecarregado de notícias ruins. As pessoas estão ansiosas, as pessoas estão ficando adoecidas emocionalmente, mentalmente, adoecidas também em seu corpo, porque se acumulam de tantas notícias ruins. Muitas pessoas acordam pela manhã e elas já se alimentam de notícias ruins. Notícias ruins no âmbito local, notícias ruins no âmbito nacional e notícias ruins no âmbito internacional. Muitas dessas pessoas também vão dormir e as últimas coisas que assistem e ouvem são notícias ruins. Então elas acordam com notícias ruins e elas dormem com notícias ruins. Não é à toa que muitas pessoas estão com seu coração sobrecarregado de ansiedade, de preocupações, de incertezas, de insegurança, de medos. Muitas dessas pessoas estão desenvolvendo quadros clínicos de ansiedade crônica, estão desenvolvendo quadros clínicos de depressão, estão desenvolvendo pressão arterial elevadíssima e outras tantas doenças porque estão se acumulando de notícias ruins. As notícias ruins, elas causam muito mal. Mas o Evangelho são boas notícias. O Evangelho são boas novas. E que boas novas são essas? São as boas novas de que Deus proveu para nós, em Cristo Jesus, nosso Senhor, salvação. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação é um presente de Deus, um presente oferecido por Deus a nós com base em sua graça, totalmente em sua graça. Graça significa favor imerecido. Nós não merecemos, não há em nós mesmos nenhum mérito, mas quando nós cremos em Jesus Cristo, nosso Senhor, quando nós cremos no sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez por nós ali na cruz, levando sobre si os nossos pecados, levando sobre si as nossas maldades, as nossas iniquidades, levando sobre si as nossas transgressões, levando sobre si as nossas enfermidades. Quando nós cremos que a morte de Jesus na cruz é uma morte substituta, ele morreu em nosso lugar, morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida plena e abundante. Quando nós cremos neste evangelho puro e simples, nós recebemos o maior de todos os presentes, o presente da salvação, o presente da vida eterna, que não é apenas uma existência infinita, mas a vida eterna fala de uma qualidade de vida que nós recebemos quando nós estamos em Cristo Jesus. É a vida plena, é a vida abundante que Deus tem para nós em Cristo Jesus. Então, o Evangelho são essas boas notícias. Deus proveu para mim e para você o perdão dos nossos pecados. E, portanto, perdoados por Deus em Cristo Jesus, nós podemos ter acesso a Deus, nós podemos ser ministrados pelo Senhor, nós podemos acessar o trono da graça com confiança e ter as nossas orações respondidas. Nós temos essas boas notícias do perdão, da comunhão com Deus em Cristo Jesus, as boas notícias da reconciliação com o Pai, as boas notícias de que nós podemos viver uma vida plena, uma vida significativa, uma vida com propósito. Nós não precisamos mais viver vidas vazias, nós não precisamos mais correr atrás do vento, nós não precisamos mais viver aquela vida vazia que talvez por tradição nós recebemos dos nossos pais. Não, nós não precisamos mais viver uma vida vazia, uma vida sem propósito, uma vida sem significado. Nós podemos viver uma vida plena, uma vida abundante, porque Cristo já proveu isso para nós por meio do seu sacrifício ali na cruz, por meio da sua ressurreição. Então, isso é boas notícias, são boas notícias. E as boas notícias do Evangelho nos gera
paz, as boas notícias do Evangelho nos gera esperança. Enquanto as notícias ruins provocam tantos males no nosso coração, na nossa alma e na nossa mente, as boas notícias do Evangelho, quando nós as recebemos em fé, quando nós cremos nessas boas notícias com fé, com coração receptivo, nós recebemos salvação, nós recebemos perdão, nós recebemos vida abundante, nós recebemos vida eterna, nós recebemos cura para a nossa alma e também cura para o nosso corpo, nós somos abençoados, nós recebemos uma nova esperança, uma nova alegria brota no nosso coração, nós passamos a ter vidas mais significativas, nós passamos a viver uma vida dentro do propósito de Deus, tudo isso quando nós recebemos as boas notícias do Evangelho de Cristo, do Evangelho de Deus em Cristo Jesus, quando nós cremos nesse Evangelho e quando nós recebemos este Evangelho por fé. Então, por isso que o texto de Marcos, que é o primeiro Evangelho a ser escrito, começa dizendo o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O Evangelho é de Jesus Cristo, são as boas notícias do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então, Jesus deu a sua vida por mim e por você, ali na cruz, para que pudéssemos ser redimidos, salvos, perdoados, reconectados com o Pai, aceitos na família de Deus. E isso é uma boa notícia maravilhosa. O nosso coração se enche de paz, o nosso coração se enche de esperança e nós passamos a crer que nós somos supridos pelo Senhor em todas as coisas, porque Ele já proveu para nós não apenas a salvação no sentido espiritual, mas a salvação em todos os sentidos que cabe nesta palavra. Somos salvos, fomos salvos e somos salvos em Cristo Jesus, totalmente pela graça, por meio da fé. Que você e eu possamos crer nessas boas notícias, sermos alimentados na esperança todos os dias com as boas notícias do Evangelho. Por isso que a Bíblia nos fala em Marcos capítulo 1, versículo 14, dizendo que Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Ele diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é arrependimento? É uma mudança de mentalidade, é uma mudança de mente, né? É uma metamorfose. A palavra arrependimento em grego é metanoia, que é uma mudança de mentalidade e, consequentemente, mudando a nossa forma de pensar, nós mudamos também a nossa forma de agir. O que Jesus está dizendo? Mude a sua forma de pensar. Pense agora com a mentalidade do Evangelho, com a mentalidade do reino de Deus, porque o reino de Deus está próximo. Creia no Evangelho, creia nessas boas notícias. O Evangelho é tão poderoso, mas ao mesmo tempo tão simples, que muitas pessoas que se acham mais inteligentes do que Deus, elas não creem na simplicidade do Evangelho e elas perdem uma oportunidade extraordinária de receber vida plena, vida abundante, salvação, perdão, reconciliação e ter vida eterna no sentido de infinitude e no sentido de qualidade de vida. Mas se você, com um coração simples como de uma criança, crê no Evangelho puro e simples do Senhor Jesus Cristo, você vai experimentar todas essas bênçãos que Deus tem para você. Creia no Evangelho, como disse o Senhor Jesus, arrependa-se, mude a sua forma de pensar e creia no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu lar, e que você experimente vida abundante pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Shalom, shalom, graça e paz.